2014 foi um ano de transição, uma viagem entre o desespero dos anos da crise e a esperança num futuro melhor. Durante os últimos 12 meses, assistimos a muitas imagens que nos marcaram. O desespero em África, com o maior surto de ébola da história, a guerra de regresso à Europa, acompanhada das ambições expansionistas de Vladimir Putin, o terrível cerco a Gaza, o sofrimento dos sírios e as execuções assustadoras do Estado Islâmico. O mundo continuou a girar ao ritmo dos que o tentam destruir, mas também dos que o tentam salvar. Ativistas, cientistas, políticos, membros da Igreja. Foram muitos os que tentaram equilibrar as nossas vidas, procuraram dar um sentido a tudo isto. Nos próximos minutos vamos perceber até que ponto estes equilíbrios foram possíveis. Pode parecer uma brincadeira, mas o que estes famosos fizeram foi por uma boa causa. Chama-se Ice Bucket Challenge, o desafio do balde de gelo, e surgiu como uma forma de angariar fundos para a Associação Americana de Esclerose Lateral Amiotrófica. O gesto tornou-se viral nas redes sociais e foram angariados 100 milhões de dólares para tratamentos e investigação. A tendência acabaria por chegar a Portugal. Foi também da água que surgiu George Clooney, no dia em que se casou. Um dos solteiros mais cobiçados do mundo escolheu o romantismo de Veneza e o recato de um hotel de 7 estrelas para dar o nó com a advogada de origem libanesa, Amal Alamoudine. Uma das ausências mais notadas nesta festa foi o casal Brad Pitt e Angelina Jolie já preparar o seu próprio casamento, que aconteceu poucos meses depois, numa cerimónia privada no sul de França. Mas o lado belo da fama tem sempre o reverso da medalha, que o diga Justin Bieber, que foi preso e viu a sua cara de condenado nas manchetes dos jornais de todo o mundo. Fartos das excentricidades do cantor canadiano, mais de 100 mil americanos assinaram uma petição para o deportar. Toda a gente sabe que os famosos gostam de ser fotografados, mas também de se fotografarem. As selfies tornaram-se um hábito, e muito por culpa de Ellen DeGeneres, que durante a cerimónia de entrega dos Oscars conseguiu um daqueles momentos que ficam na memória de todos. Okay. Hey, that's good. Look at us. Nice. Oh, yes! We did it! Igualmente muito vistas foram as fotografias privadas de algumas celebridades americanas, depois de um pirata informático ter furado a barreira do iCloud da Apple. Jennifer Lawrence, que tanto brilhou nos Oscars, foi uma das mais afetadas por esta intrusão dos tempos modernos. Nesta sociedade hipermediatizada, tudo o que acontece é visto, comentado e partilhado nas redes sociais. O smartphone é o centro do mundo e muitas vezes um objeto de desejo, o que faz crescer companhias globais como a Apple, que transforma cada lançamento de uma nova versão do iPhone ou até de um smartwatch um verdadeiro acontecimento global. Sem Steve Jobs, a gigante da tecnologia continua a marcar tendências, com Tim Cook aos comandos. O atual patrão vingou nos negócios, mas teve a necessidade de assumir publicamente a sua orientação sexual. O gesto foi acolhido como corajoso e surge na sequência de outras atitudes arrojadas, como a de Conchita Wurst, o primeiro travesti a vencer o festival Eurovisão da canção. A voz e tudo o resto não deixaram ninguém indiferente. A música sempre serviu para quebrar barreiras. No caso da freira Cristina, tornou-se fenómeno mundial depois de vencer um concurso de talentos em Itália e até gravou um disco. O primeiro single foi uma versão do tema de Madonna, Like a Virgin. Like a virgin, touched for the very first time. Esta paixão foi expressão de uma igreja que procura outras formas de chegar aos crentes, que encontra no Papa Francisco o arrojo para rasgar novos horizontes. A suave revolução do argentino fez manchetes e levou os principais líderes mundiais a pedirem-lhe conselhos. Um momento sempre importante, mesmo para quem já viu passar 7 papas pela Praça de São Pedro. 2 deles foram João XXIII e João Paulo II, que em 2014 foram canonizados. Ioannem vicessimum tertium et Ioannem Paulum secundum sanctos esse decernimus et definimus. Francisco esteve sempre perto das pessoas, celebrou casamentos na Basílica de São Pedro, promoveu o diálogo no seio da Igreja, expulsou religiosos envolvidos em casos de pedofilia e pediu desculpa várias vezes. Questo ragazzo, questa bambina si fida e questo invece di portarlo alla santità abusa loro e questo è gravissimo.
è proprio come, ma dirò una comparazione soltanto, è come fare una messa nera, per esempio, no? No Muro das Lamentações, o líder da Igreja Católica orou em silêncio, cumprindo um sonho antigo. A oportunidade serviu também para lançar um desafio a israelitas e palestinianos e, em resposta ao convite para rezarem juntos no Vaticano, ouviu um sim. Poucos dias depois, Shimon Peres e Mahmoud Abbas caminharam juntos, plantaram uma oliveira e rezaram. Mas apesar dos esforços, pouco mudou na relação entre os dois países. Tal como Francisco, Malala soube recentrar prioridades, assumindo-se como uma das figuras de 2014, depois de ter sido a pessoa mais jovem a receber o Prémio Nobel da Paz. Na entrega do prémio, em Oslo, a paquistanesa juntou a sua voz ao co-galardoado, o indiano Kailash Satyarthi, duas pessoas que lutam pelos direitos das crianças. Thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. I'm proud, well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Malala foi baleada pelos talibã por defender publicamente o direito das raparigas à educação. Nunca no passado recente, tantas crianças estiveram sujeitas a tantas brutalidades. Segundo a Unicef, em 2014, 15 milhões de crianças foram vítimas de conflitos armados, sobretudo na República Centro-Africana, Iraque e Síria. Mas foi precisamente no Paquistão que surgiu o ataque mais brutal. Um dia depois, permanecem os vestígios do horror no auditório. Provas de exame manchadas, um autêntico banho de sangue na Escola Militar de Peshawar. Às mãos dos talibã morreram 132 alunos e 9 adultos, incluindo a professora que, nesta mesma sala, foi queimada viva depois de tentar salvar estudantes. Mais de 200 mil pessoas morreram na Síria desde o início da Guerra Civil em março de 2011. Esta zona do globo é um dos focos de maior instabilidade, mas apesar da crueldade do conflito, ao longo dos meses as atenções deixaram de estar no regime de Bashar al-Assad e passaram para o avanço do Estado Islâmico com as suas execuções brutais. As imagens que se seguem são duras e mostram um lado negro do mundo em 2014. A guerra quase perdida por Assad afinal continuou e de forma ainda mais mortífera. Os rebeldes foram obrigados a abandonar Homs, a cidade berço da revolta síria, ao fim de 2 anos de cerco. É a demandada sunita, subjugada à força xiita. O presidente perpetuou-se no poder, através de eleições que decorreram nos territórios controlados pelo regime. O Iraque, sempre o Iraque, berço de organizações terroristas e permanente barril de pólvora, mas já sem a presença de tropas americanas. Obama preferiu envolver os países da região no combate aos jihadistas sunitas, nomeadamente o Irão, enquanto o frágil exército iraquiano tentava travar o que conseguia. Muitos desertaram, outros foram humilhados ou mortos. A resistência tem acontecido sobretudo em Kirkuk, mas pelas forças curdas, porque aqui, como noutras províncias, os soldados iraquianos desertaram. Os jihadistas forçavam a conquista, mas encontravam maior resistência no norte, com as bem treinadas e bem armadas forças Peshmerga. As divisões sectárias nunca foram resolvidas pelo governo de Bagdade, apesar dos esforços americanos, e a bandeira negra do Estado Islâmico avançava brutalmente. ISIS, ISIL, Estado Islâmico. Os nomes repetiram-se nos noticiários e com eles o líder deste movimento jihadista, o autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi. فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني. A limpeza étnica e religiosa dos jihadistas foi aplicada em todos os territórios ocupados. No norte, as minorias foram particularmente atingidas, como na montanha de Sinjar, onde milhares de yazidis foram encurralados. Washington conseguiu envolver várias nações europeias, mas também atraiu países árabes para uma coligação internacional contra o Estado Islâmico. A música de quem mata e morre em nome de Deus. É deles que esta gente foge. Homens, mulheres, crianças, aterrorizadas pelo desígnio de quem tortura, decapita, fuzila, crucifica. Tudo
por um projeto. O novo terrorismo também recorre às redes sociais, ao YouTube, e os vídeos assemelham-se a produções de Hollywood. Servem para mascarar uma realidade infernal. Combat troops will not be returning to fight in Iraq. O Estado Islâmico avançava para um tipo de execução que chocava o mundo. James Foley foi raptado na Síria em novembro de 2012. Jornalista freelancer de 40 anos, é o protagonista condenado do vídeo a que o Estado Islâmico chama uma mensagem para a América. My message to my beloved parents: save me some dignity and don't accept any meager compensation for my death from the same people who effectively hit the last nail in my coffin with their recent aerial campaign in Iraq. Outros tiveram este fim: Steven Sotloff, David Haynes, Alan Henning, Peter Casey e muitos sírios e iraquianos que se atravessaram no caminho dos jihadistas. Um jornalista raptado chegou a ser usado para um vídeo de propaganda em Kobani. Este é um perverso jogo de faz de conta que começa com imagens aéreas da cidade de Kobani. Hello, I'm John Cantley and today we're in the city of Kobani on the Syrian-Turkish border. O envolvimento de ocidentais na luta jihadista foi um dos tópicos mais polémicos deste conflito. Britânicos, franceses e até portugueses abandonaram o conforto das suas casas, dispostos a morrer pelo Estado Islâmico. Nomes portugueses começaram a surgir em associação à luta do Estado Islâmico. O primeiro, Celso Rodrigues da Costa, que trocou Londres por Raqqa. No vídeo jihadista, ele aparece como o guerrilheiro Abu Issa al-Andalusi. Lembra-se? É uma referência ao nome que os muçulmanos deram ao território conquistado na Península Ibérica. O diário François vai mais longe e cita um jornalista investigativo que garante que Abu Uthman tem como apelido dos Santos, que é de Roubaix, perto de Lille, no norte de França, e claro que é filho de portugueses. Há muito imigrados nesse país. Abu Uthman, de 22 anos, partiu para a Síria em agosto de 2013 e desde outubro do ano passado que pende um inquérito sobre ele que inclui um mandado de captura. Segundo o Times, já tinha surgido antes uma foto do luso-descendente com a bota em cima de uma cabeça cortada. A simpatia pela luta jihadista levou um cidadão canadiano a aterrorizar Ottawa. Também Sydney viveu horas de terror. Em breves instantes, as autoridades davam a tomada de reféns por terminada, mas não sem sangue derramado. Certo é que o sequestrador, ao contrário do que se chegou a admitir, não tinha explosivos com ele. Pouco antes do assalto final, fora identificado como Manharon Moniz, um refugiado iraniano que recebeu asilo político na Austrália em 1996. No final do ano, a coligação concentrou esforços na Batalha de Kobani. Era uma guerra dos sírios, passou a ser também uma guerra dos iraquianos e já é dos curdos de 3 países, entre os quais a Turquia, que vê aumentar a tensão nas zonas de fronteira e numa das comunidades mais sensíveis da região. Os únicos combatentes curdos autorizados pelo governo turco são os Peshmerga, vindos do Iraque. De resto, limita-se a receber refugiados, enquanto tem de lidar com outros fatores que ameaçam a estabilidade do país. A tensão na Turquia nunca deixou de existir, mesmo a muitos quilómetros da fronteira. Erdogan chegou a bloquear o Twitter e o YouTube para conter a livre expressão. O primeiro-ministro teve ainda de lidar com uma tragédia de grandes dimensões, com o desabar de grande parte de uma mina de carvão. 300 pessoas morreram no maior desastre industrial do país, que foi também rastilho político para protestos em várias cidades. O protesto saiu à rua quinta-feira em Esmirna, principal cidade na região da mina de carvão de Soma. Mas também logo na quarta-feira na capital, Ankara, e na megalópole de Istambul. Manifestações e confrontos ateados por uma indignação crescente depois da visita do primeiro-ministro ao local da tragédia, na qual considerou os acidentes mineiros típicos. Mas Erdogan resistiu e até venceu as eleições presidenciais, o que lhe permite prolongar o tempo no poder e afirmar a sua importância no xadrez geopolítico entre o Médio Oriente e a Europa. Às portas da Europa ficaram os que fugiram de outros conflitos e que aceitaram embarcar numa viagem muitas vezes fatal.
nas vedações de Melilla, penduraram-se os desesperados e o azul do Mediterrâneo tornou-se a rota mais mortífera a nível mundial, com pelo menos 3.400 mortes de migrantes. O navio português Viana do Castelo, em patrulha na região, resgatou centenas, quase sempre tendo como destino a Itália. Itália é um país habituado a lidar com migrações e que parece não conseguir encontrar estabilidade política. O primeiro-ministro Enrico Letta demitiu-se e o jovem Matteo Renzi substituiu-o com sucesso, a tempo de tentar influenciar a mudança de políticas a nível europeu. Não menos conturbado foi o ano da vizinha França e do presidente François Hollande. Em queda abrupta nas taxas de popularidade, o socialista terá passado mais tempo a tentar resolver angústias pessoais do que os problemas do país. La première fois que j'ai rencontré François Hollande, c'était à côté de la maison de la radio, pour un déjeuner assez informel comme ça, voilà, par curiosité. Moi, j'ai rencontré un homme humble, très, tellement formidable que pour le coup, me voici devant vous. Aqui estou eu, terá dito François de cada vez que se encontraram num apartamento de Paris, a 5 minutos do Palácio Presidencial. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. O chefe de Estado desloca-se numa scooter, acompanhado de apenas um guarda-costas. As fotografias da revista Closer, publicadas no dia 10 de janeiro deste ano, registram os encontros noturnos de que muita gente já estaria a par. Fosse este o único problema de Hollande. Com a Frente Nacional em crescendo e o PS em queda, os conservadores da UMP passaram despercebidos e viram uma das suas referências políticas a contas com a justiça. Nicolas Sarkozy foi detido por suspeitas de corrupção, tráfico de influências e violação do segredo de justiça. Sem rebater o conteúdo, a defesa põe em causa a legalidade das escutas e, numa frente ainda mais política, a direita francesa fala em campanha negra contra um Sarkozy que faria tensões de se recandidatar à presidência do país em 2017. Sarkozy enfrentou as acusações, recuperou o partido e quer mesmo ser candidato. Je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. Não voltar à linha da frente seria faltar ao seu dever, diz Sarkozy. Há quem diga que o regresso é uma tentativa de retomar imunidade contra processos em que Sarko é suspeito. Toute la campagne présidentielle, on a expliqué aux Français que j'étais mouillé dans l'affaire Bettencourt, que j'avais estorqué de l'argent à une vieille dame. 2 ans et demi d'enquête, 4 perquisitions, 22 heures d'interrogatoire. À l'arrivée, non-lieu. 3 juges qui ont décidé que j'avais rien à voir avec cette affaire. Qui me rendra mon honneur? O extremismo em alta também no Reino Unido, onde os eurocéticos do UKIP alcançaram 27% dos votos, e na Grécia com a vitória do Syriza. Como é tradição nestas eleições, os partidos do poder foram castigados, mas o centro-direita teve direito a designar o sucessor de Durão Barroso. Jean-Claude Juncker assumiu o cargo de presidente da Comissão. Para trás ficam 10 anos de Durão Barroso, um mandato criticado por muitos e que apanhou os piores anos da crise. Deixa a Comissão numa altura em que Portugal já se livrou da Troika, mas olhando para o nível de dívida do país, sobretudo para os problemas do setor financeiro, que afinal parece que são maiores do que se esperava, parece que o país afinal estava pior do que se pensava. O país esteve à beira do abismo. Eu acho que os portugueses não têm bem uma ideia da situação gravíssima em que o país estava. E se não fosse a União Europeia, Portugal teria tido problemas muitíssimo maiores. Graves foram também as acusações que recaíram sobre Juncker no final do ano. Em causa, as revelações sobre a fuga de impostos de centenas de empresas multinacionais, num escândalo apelidado de LuxLeaks. Numa Europa que tenta sair da crise e enfrenta o crescimento dos extremismos, a democracia foi a solução para a resolução dos potenciais conflitos. Na Escócia, o referendo sobre a independência chegou a abalar as estruturas da Grã-Bretanha, mas no final permitiu que o reino continuasse unido. O relógio assinalava 6 horas e 8 minutos. Na fronteira entre a madrugada e a manhã, a Escócia ficou a saber que continuaria a não ter fronteiras com o resto da Grã-Bretanha. The people of Scotland have spoken. We have chosen unity over division and positive change rather than needless separation. A Catalunha tentou apanhar a onda e forçou um referendo que nunca foi autorizado por Madrid. O melhor que conseguiu foi uma consulta popular sobre a independência a 9 de novembro.
Com mais de 2 milhões de votos, 80% disseram sim, mas o resultado não conseguiu mudar a vida dos catalães. E agora, o que se vai passar? O que te parece? Pues que se pondrán de acuerdo inevitablemente, seguro. Yo creo que nada, simplemente quedará como un punto más en el camino de los que creen que debe ser independiente y se seguirá adelante, nada más. Mariano Rajoy conseguiu travar o ímpeto independentista da Catalunha e teve de lidar com os escândalos de corrupção que apanharam o seu partido. O primeiro-ministro viu-se forçado a pedir desculpa aos espanhóis mais do que uma vez. Es verdad, me he disculpado y vuelvo a hacerlo aquí. Hemos cometido errores y vamos a trabajar para que eso no se vuelva a producir en el futuro. Quem lucrou com tudo isto foi o Podemos, um novo partido que já tinha conseguido um bom resultado nas europeias e que começou a chegar ao topo das sondagens, tendo em vista as eleições de 2015. O partido de Pablo Iglesias anuncia um verdadeiro terremoto político e, desde logo, porque defende uma mudança de regime que terá de passar por um referendo sobre república ou monarquia. Claro que podemos. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. O tema foi recuperado no ano em que Juan Carlos abdicou do trono após 39 anos de reinado. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Juan Carlos, que viveu na juventude na linha de Cascais durante o período franquista, orgulha-se de ter sido o rei que uniu os espanhóis. Mas os últimos anos foram marcados por escândalos. 39 anos de um reinado que terminam com a imagem de um rei esgotado, tombado por inúmeros escândalos, como rumores de infidelidades conjugais, gastos exuberantes em tempos de austeridade e a polémica caçada secreta no Botsuana em 2012. Apesar das manifestações, a monarquia continua e com a saída de Juan Carlos, os Filipes regressaram ao trono de Espanha. Filipe de Borbón, 46 anos, é Filipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Durante o cortejo nas ruas de Madrid, a TVI registrou o protesto de um grupo de espanhóis que decidiu mostrar a bandeira republicana durante a passagem do novo casal real. Na altura em que passa o rei, uma mulher mostra a bandeira da República e instala-se a confusão. Descrito como um homem sereno e ponderado, Filipe VI é o monarca mais jovem da Europa. A segunda visita do casal real, depois de ter recebido a bênção do Papa Francisco, foi a Portugal. Longe vão os tempos do jugo filipino. 4 séculos depois da coroa espanhola ter ocupado o trono português, um novo rei Filipe chega a Lisboa, determinado a unir esforços com o país vizinho. Filipe é o agente da mudança na monarquia beliscada pelo escândalo que envolve a sua irmã Cristina e o cunhado. O Tribunal de Palma de Maiorca considerou inegável que a infanta contribuiu para defraudar o fisco e que beneficiou disso, pois sabia que a empresa Aizon, possuída a meias com o marido, Iñaki Urdangarín, era uma firma fantasma. Urdangarín vê-se acusado de desvio de fundos públicos, fraude, tráfico de influências e branqueamento de capitais. MH370, MH17. Os códigos de voo pertencem às linhas aéreas da Malásia, que em poucos meses perderam 2 Boeing 777 em circunstâncias muito diferentes. Um desapareceu algures no Pacífico, outro foi abatido nos céus da Ucrânia, apanhado por um conflito que se arrastou durante todo o ano e está longe de ser resolvido. É o maior mistério de 2014. O que aconteceu ao avião e às 239 pessoas que seguiam a bordo? Durante meses arrastaram-se as buscas e multiplicaram-se as teorias da conspiração. Aconteça o que acontecer, a história do voo MH370 já dava um bom argumento para cinema. Ao mistério, junta-se agora a certeza do governo da Malásia. O avião que saiu de Kuala Lumpur rumo a Pequim foi desviado da rota depois de terem sido desligados os sistemas de comunicação e localização. As buscas das autoridades australianas no sul do Índico continuaram, enquanto a Malaysian Airlines se deparava com outro drama. 4 meses depois de perder o MH370, a companhia vê o MH17 pulverizar-se em pleno voo. Como se não bastasse um avião desaparecido, agora um Boeing 777 das linhas aéreas da Malásia cai no caldeirão explosivo da Ucrânia sob forte suspeita de ter sido abatido por um míssil.
Tinha partido de Amsterdão com 295 pessoas a bordo e tinha como destino a capital da Malásia, Kuala Lumpur. O que resta dele deve ser mostrado com cuidado. Os corpos carbonizados estão espalhados numa área de 15 quilómetros. No aeroporto de Amsterdão, a incompreensão e o sofrimento das famílias. 2/3 dos passageiros eram holandeses, o que faz deste caso uma tragédia muito particular para este país de 17 milhões de habitantes. De resto, o primeiro-ministro holandês já disse que não vai descansar enquanto não forem encontrados os responsáveis. O avião da Malaysia estava no local errado, à hora errada, e foi apanhado no meio de um conflito sem fim à vista entre a Ucrânia e os rebeldes pró-russos. Depois de Kiev ter responsabilizado forças russas de terem disparado contra o avião, os Estados Unidos garantem ter interceptado conversas sobre a entrega aos separatistas do sistema de mísseis suspeito de ter feito cair o voo MH17. It's pretty clear that this is a system that was transferred from Russia in the hands of separatists. We know with confidence, that the Ukrainians did not have such a system anywhere near the vicinity at that point in time. Logo em janeiro, as ruas de Kiev transformaram-se em campo de batalha. A repressão policial rapidamente ultrapassou todas as regras e começaram a morrer pessoas na Praça da Independência. Era o início do período mais sangrento deste país desde o fim da URSS. O fogo, alimentado a pneus queimados, foi a arma número 1 dos manifestantes pró-europeus para fazer frente aos milhares de Berkut, a polícia de choque com uma missão oficialmente antiterrorista: varrer de uma vez a praça ocupada desde novembro. A atitude da União Europeia foi estar ao lado dos que se opunham ao regime e à influência de Moscovo. Duras sanções começaram a ser aplicadas, mas a luta nas ruas estava longe de terminar. Um vídeo tornou-se viral pela forma como resumiu o sentimento de quem protestava. I am the Ukrainian, the native of Kiev, and now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets. There is only one reason. We want to be free from a dictatorship. Yanukovych não teve outro remédio senão fugir, e os ucranianos ficaram a saber como era a vida luxuosa do ex-presidente. Fugiu primeiro para a Crimeia e depois para a Rússia, deixando para trás um país dividido e que começava a desmembrar-se precisamente na península da Crimeia. De um lado, os russos. Do outro, os tártaros da Crimeia. Полковник Алексеев. A intervenção russa serviu para defender os interesses dos cidadãos de origem russa, a maioria na região. As forças ucranianas foram ameaçadas e acabaram por fugir. Muitos desertaram. Começaram a entrar há 4 dias com farda e armados, mas sem identificação. Agora as máscaras caíram e o passo que faltava, a anexação da Crimeia, faz-se anunciar no ultimato feito pela Marinha Russa e avançado pela agência Interfax. A divisão no país levou a uma aproximação da Ucrânia à União Europeia. O governo de Yatsenyuk assinou o acordo de associação e virou costas a Moscovo, mas os problemas alastraram no leste da Ucrânia, com grande incidência em Donetsk. Petro Poroshenko venceu as presidenciais e endureceu o discurso, com avisos a partir de Kiev. They just murdered her. They just a bandit. They just a killer. They just a terrorist. In no civilized country of the world, nobody have a negotiation with a terrorist. Moscovo não recuou no apoio aos separatistas do leste da Ucrânia e recorreu a métodos pouco ortodoxos. São imagens divulgadas pelo governo de Kiev. Tropas russas a entrarem no leste da Ucrânia. Apanhada desprevenida no início da crise ucraniana, a NATO tentou em setembro, na cimeira do país de Gales, mostrar unidade e músculo. Today, the United States and Europe are finalizing measures to deepen and broaden our sanctions across Russia's financial, energy and defense sectors. A grande mãe Rússia não se esconde e Vladimir Putin emerge como uma das figuras de 2014. Apesar da recessão que ameaça a economia do seu país, celebrou os Jogos Olímpicos mais caros de sempre, expandiu o território, resistiu a todos os confrontos diplomáticos e instalou um certo clima de regresso à Guerra Fria. Obama optou por não envolver-se nestes processos. Em queda nas taxas de popularidade e já a pensar no legado que vai deixar, o presidente americano não teve um ano fácil a nível interno.
Na base militar de Fort Hood, 4 mortos e 16 feridos. Em Ferguson, Missouri, um polícia branco mata um jovem negro, despoleta uma onda de indignação. Testemunhas garantem que Michael Brown não estava armado e tinha as mãos no ar. Terá sido abatido depois de uma discussão com as autoridades que o consideravam o principal suspeito de roubar tabaco numa loja. A comunidade local revoltou-se. If the officer don't go there, there will be no peace. No justice, no peace. A absolvição gerou nova onda de indignação, não só em Ferguson, mas em mais de 170 cidades dos Estados Unidos. A contestação racial foi alimentada pela absolvição de um outro polícia branco, responsável pela morte de um negro. Eric Garner repetiu 11 vezes que não conseguia respirar, até que morreu. O ano nos Estados Unidos terminou assim, com um presidente negro em fim de mandato, sem conseguir que a sociedade evolua na tolerância racial e com enormes entraves à aplicação das suas políticas noutras áreas. Com dificuldades a nível interno, deu cartas na política externa. Aproximou-se a Cuba. Os sinos tocaram em Havana depois dos discursos de Raúl Castro e de Barack Obama. Os dois líderes tinham acabado de dar uma novidade surpreendente ao mundo. Mais de meio século de inimizade militante entre os dois países acabou. I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to re-establish diplomatic relations that have been severed since January of 1961. E viu o Senado divulgar um relatório histórico que condena os métodos de tortura usados pela CIA para interrogar terroristas no período pós-11 de setembro. In many respects, the program was uncharted territory for the CIA, and we were not prepared. We had little experience housing detainees, and precious few of our officers were trained interrogators. But the President authorized the effort 6 days after 9/11, and it was our job to carry it out. A barbárie dos Estados, a tortura justificada para fins políticos, é prática antiga e deixou marcas profundas. 40 anos após o fim da ditadura militar, o Brasil acertou contas com esse passado e pela voz de Dilma Rousseff. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. O relatório final da Comissão da Verdade responsabiliza 377 pessoas por violações dos direitos humanos. As lágrimas de Dilma encerram um ano intenso. Os protestos foram marcados pelo Facebook e na manhã de sábado já contavam com 24 mil presenças confirmadas só em São Paulo. Protesto contra o aumento dos transportes públicos, parte 37. Nós vivemos num país de escolas que não oferecem educação de qualidade para os nossos filhos, hospitais caindo aos pedaços. Nos últimos 10 anos, 500 mil de pessoas foram assassinadas nas nossas ruas e nós queremos serviços públicos com padrão de qualidade dos estádios de futebol que foram construídos com dinheiro público para a Copa do Mundo. A Presidente vacilou, mas não caiu. Foi neste ambiente que o Brasil acolheu milhares de adeptos que viajaram para assistir aos Jogos do Mundial. O caos era lançado por um grupo organizado. Conforme o desfile avança e a noite vai caindo, aumentam os incidentes com black blocs. O Serviço de Ordem do Movimento trava-os a custo. Afinal, sabe-se agora, existia um acordo com as autoridades para a tropa de choque se manter escondida. Os jovens radicais não ligam. Não se diga que está tudo em paz no Mundial 2014, porque não está. O desequilíbrio entre polícias e manifestantes mostra também que só os mais afoitos protestam. Mas como será nas eleições presidenciais daqui a 3 meses, onde o voto é secreto e a tropa de choque nada pode fazer? Com a bola a rolar nos relevados e a Alemanha campeã do mundo, a tensão desapareceu das ruas e os brasileiros expressaram a sua opinião nas urnas. Marina Silva foi a candidata surpresa do Partido Socialista depois da morte de Eduardo Campos.
Chegou a pensar-se que a ex-ministra seria a mais forte opositora de Dilma, mas a campanha do social-democrata Aécio Neves foi crescendo, apurou-se para a segunda volta e esteve muito perto de vencer. Não é possível que a senhora queira aqui fazer a mais baixa das campanhas eleitorais até aqui. Não é possível, candidata, que esse mar de lama que se transformaram as redes, onde a senhora ofende a mim, onde sua campanha ofende a minha família, a senhora está ofendendo a todos os brasileiros que querem mudança, candidata. Dilma Rousseff foi eleita para um segundo mandato nas eleições mais disputadas desde o fim da ditadura. O escasso valor da vida. Em alguns estados, como no México, o narcotráfico faz desaparecer milhares de pessoas todos os anos. O México pegou fogo à procura de uma resposta. Quer saber o que aconteceu aos 43 estudantes desaparecidos na cidade de Iguala? Foram mortos pelo cartel da droga. Muitos deles terão sido queimados e vários corpos lançados ao rio. Este é o mundo em que vivemos, cheio de incompreensão e necessidade de mudança. Na América do Sul ou na Ásia, no México ou em Hong Kong, onde um grupo de estudantes decidiu confrontar a autoridade imposta por Pequim. Ocuparam as principais artérias e reclamaram contra a intenção do regime em impor os candidatos às eleições de 2017. While policemen try to say that demonstrators use violence, finally people who are pro-government try to hurt other people, fight with others. Chegou a temer-se uma nova Tiananmen, mas a revolta pró-democracia nunca ultrapassou a barreira do confronto físico. Ao longo de 2014, a violência foi sentida das mais variadas formas, mas perante a adversidade emergiram heróis. O ébola trouxe-nos imagens assustadoras e o medo alastrou-se muito para além das fronteiras africanas. Medo e morte, sentimentos primários que estiveram presentes também no cerco a Gaza. 3 semanas de horror que destruíram todos os alicerces daquela faixa de território e serviram para demonstrar uma vez mais o poder de Israel. O Médio Oriente continua a ser um barril de pólvora. Podia ter sido outra razão qualquer, mas tudo começou com a morte de 3 adolescentes israelitas na Cisjordânia. A máquina de guerra entrou em ação de todas as formas e feitios, enquanto o Hamas respondia com rockets. O evoluir dos acontecimentos é brutal. Será pelo ar, por mar e, quem sabe, também por terra. Está em curso a preparação para as diferentes fases da operação batizada de Limite Protetor. E o governo israelita aprovou a convocatória de 40.000 reservistas. O Hamas diz que não vai baixar os braços e usou da mais forte retórica para afirmar que nenhum israelita está a salvo. A precisão das bombas de Israel continua sem ser capaz de distinguir inocentes. E a morte de inocentes não é suficiente para convencer o governo israelita a pôr fim aos bombardeamentos. Ao 13º dia de combates, 3º da ofensiva terrestre, tanques e helicópteros das forças de Israel entraram em ação no bairro de Shagaya. A terceira ambulância acaba de chegar ao local atingido por um ataque, quando os próprios socorristas se tornam no alvo a abater. E só aqui morrem 17 pessoas. The rights of Palestinians, even their children, are wholesale denied, and it's appalling. E Chris Gunness, porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados em Gaza, não consegue prosseguir a entrevista à televisão Al Jazeera. A ofensiva começou a 8 de julho e só terminou a 26 de agosto. Destruiu a faixa de Gaza, matou mais de 2.100 palestinianos, 70% civis, 6 civis em Israel e 67 soldados israelitas. A tensão na região aumentou e o foco passou para Jerusalém, onde começaram a surgir atos de raiva, como a tentativa de assassinato de um ativista israelita de extrema-direita. A revolta árabe saiu à rua e culminou no ataque a uma sinagoga. 6 mortos e um conflito sem fim
que deixa a comunidade internacional apreensiva. Os esforços diplomáticos centram-se agora no reconhecimento da Palestina como Estado independente e soberano. Só assim será possível a coexistência pacífica dos dois Estados. Resolvido está o caso Óscar Pistorius, num julgamento com enorme atenção mediática e que terminou com a condenação do ex-atleta olímpico pela morte da namorada, Riva Steenkamp. Durante meses ouviram-se argumentos da defesa e da acusação. O sul-africano disse sempre que tinha sido um acidente e chorou em tribunal. A versão dos factos apresentada por Pistorius na terça-feira terminou em pranto, mas esta foi a parte mais fácil do depoimento. Mais lágrimas estariam para vir, com a entrada em cena da acusação, que arrancou com uma imagem muito diferente do atleta. It exploded. Am I right? That's correct, my lady. You know that the same happened to Riva's head. It exploded. Have a look. I remember. I don't have to look at a picture. I was there. It's the same thing as the watermelon. You had it now in practice, mister. It's softer than brains. O atleta viria a ser condenado a 5 anos de prisão por homicídio involuntário. Culpable homicide. The sentence imposed is a maximum imprisonment of 5 years. Do drama pessoal à tragédia coletiva, e foram muitas ao longo deste ano. Na Coreia do Sul, o naufrágio de um ferryboat matou 304 pessoas. O capitão foi acusado de negligência e terá de cumprir 36 anos na prisão. 단계별로 책임 있는 모든 사람들에 대해 지휘 구하를 막론하고 민형사상의 책임을 물어야 할 것입니다. A investigação encontra indícios de que houve tempo para salvar mais vidas. Durante pelo menos meia hora, houve comunicações de rádio a dar conta do que se passava a bordo. Numa conversa dramática, um membro não identificado da tripulação disse que os passageiros não conseguiam entrar nos botes salva-vidas porque a embarcação se tinha inclinado demasiado em muito pouco tempo. Tudo demasiado rápido e que não foi levado a sério por algumas das vítimas. Estudantes marcados por uma tragédia de vida e erro humano, bem diferente das mais de 200 alunas nigerianas raptadas por um grupo islâmico radical, o Boko Haram. Num vídeo publicado na internet, o líder dos Boko Haram disse que vai vender todas as raparigas raptadas. O envolvimento da comunidade internacional foi quase imediato. Like everybody, I'm absolutely sickened by it and the thought of them out there right now, terrified and being abused and sold. I want you to know that Barack has directed our government to do everything possible to support the Nigerian government's efforts to find these girls and bring them home. O radicalismo islâmico não foi a única ameaça à estabilidade na região ocidental de África. Um outro visitante, bem mais silencioso, haveria de levar muitas vidas e assustar o mundo. O ébola, o terrível vírus que surgiu num triângulo de terra nas fronteiras entre a Guiné-Conakry, a Serra Leoa e a Libéria, mas rapidamente chegou à Nigéria e viajaria até a Europa e aos Estados Unidos de uma forma absolutamente letal. A partir do momento em que 2 voluntários americanos foram infectados na Libéria, viveram-se momentos de pânico à escala global. Os Estados Unidos não pouparam nos esforços e enviaram meios para os resgatar. You want to have a special room built inside the plane, completely enclosed in plastic so nothing can get in or out. Inside here, a doctor, a nurse, an anesthesiologist, even a specialist in these types of diseases, all of them, if they're here, are going to be wearing special protective gear. And the patient, too, will be covered in another layer of protection, a special framework around the bed. O médico Kent Brantley foi o primeiro doente com ébola a aterrar nos Estados Unidos e depois de tratado no Hospital de Atlanta, foi o primeiro a ficar curado. Também Espanha teve de lidar com situação idêntica quando o missionário Miguel Pajares foi infectado. O padre haveria de morrer num hospital de Madrid, mas a história não acaba aqui.
Emocionada e ainda frágil, Teresa Romero deu os primeiros passos em público depois da cura e disse que a vitória contra o ébola foi um milagre. Por ele deu graças a Deus e agradeceu também a todos os que a trataram no Hospital Carlos III em Madrid, onde passou 30 dias. O ébola é um vírus fatal em 90% dos casos e muitos dos infectados são pessoal médico. Os antídotos experimentais vão surgindo como o ZMapp, mas a produção de uma vacina eficaz e que possa ser dada às massas demora demasiado tempo. A Organização Mundial de Saúde foi atualizando o trágico balanço das vítimas. Mais de 1000 mortos, 2000, 3000, 4, 5, 6.388. O número continua a crescer a cada dia que passa. E depois, há a miséria. Heróis, gente que nos marca, referências para a humanidade. Há pessoas que parecem imortais, apesar de terem desaparecido para sempre. Em 2014, despedimos-nos de figuras que nos fizeram rir e sonhar, personagens incontornáveis, históricas, que deixaram marcas nos seus campos de intervenção. Eles são as estrelas no firmamento de um ano recheado de acontecimentos e que terá um lugar importante na história. You light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause we get light.